Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre lembramos, esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre também conosco o senhor Milton Felipelli. Tudo certo, Milton? Tá bem, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui ao seu lado, junto dos nossos técnicos, perante eles, né? E para a realização do nosso programa. Aproveitar da oportunidade, meus amigos, para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, nós aqui, muitas vezes, ou boa parte delas, atendemos algumas solicitações. Por vezes tem alguns temas que fazem parte da nossa pauta, né? E a gente, quando tem um espaçozinho, a gente vai incluindo, né, no nosso programa. E um dos temas que nós havíamos separado aqui para conversar, né, e levar aos nossos amigos, é um tema interessante, que é o milagre nosso de cada dia, né, Milton? Falar um pouquinho da visão espírita sobre essa questão relacionada com os milagres, que está lá no capítulo 13 do livro A Gênese. Desse livro aqui. Esse aqui é a Gênese. É a Gênese. Então, é esse. Esse aqui. É isso, capítulo 13. Estou certo? Está certíssimo, está certíssimo. Esse capítulo, Allan Kardec escreveu e incluiu, essa é a última obra de Allan Kardec. A Gênese. A Gênese. A Gênese. Ele desencarnou em 1869. Então não foi a última obra escrita por Kardec, porque ele escreveu um livro, é interessante o livro que ele escreveu, a respeito de como organizar uma biblioteca espírita. Kardec deixou esses originais e nós tivemos acesso recentemente aqui no Brasil, em decorrência de um esforço interessante do nosso companheiro Eduardo Carvalho Monteiro, que é saudoso, que já partiu, já desencarnou, e que encontrou nos alfarrábios de um doutor argentino, o Florentino Barreira, e então ele aproveitou a oportunidade e trouxe. Então, eu só estou falando isso por uma questão histórica. Esse aqui não é a última obra, é a última obra publicada por Kardec, mas ele deixou esse livro, os originais, né? E sobre como organizar uma biblioteca espírita. A gente, quem sabe na frente, vai falar sobre isso. Entretanto, é preciso fazer o comentário. É uma obra, esta, a Gênese, é uma obra importantíssima para nós. Kardec deu um subtítulo seguinte: Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Isto é, a ótica espírita envolvendo esse assunto ligado com os milagres. Os milagres nós já sabemos que é um tema escolhido, selecionado e faz parte do índex religioso do catolicismo. Então, a religião, ela faz a designação de milagres, tudo quanto não possa ser explicado. Então, não podendo explicar, é um milagre para o regime religioso. Agora, Allan Kardec foi além. Ele levantou a cortina misteriosa do milagre e escancarou esse assunto de uma forma tão clara que nós vamos ter a oportunidade de ver hoje aqui pela voz do Antônio Coelho Filho. E isso veio com tanta robustez, veio com tanta força para nós, essa acho que é a palavra mais adequada, para garantir que entendamos que tudo tem que ter uma explicação científica. Aquilo que não passa pela explicação científica, nós temos que tomar cuidado. E o Espiritismo é uma ciência de explicação sobre o invisível.
No início desse capítulo, que o Milton mencionou, então diz assim, os milagres no sentido teológico, né? Então diz assim, em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare ou admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia define esta palavra como um ato do poder divino contrário às leis do conhecimento, das leis conhecidas na natureza. Então, isso é o sentido, né, o que define a academia ou a visão religiosa que se tem do que é o milagre. Não é bem assim que o Espiritismo vê essa relação. Como o Milton falou, o Espiritismo é uma ciência e como ciência tem que analisar essa questão de forma científica. E lógica. Né? E lógica. Então, o que até então nós temos visto como milagres, nessa obra aqui existe uma série de esclarecimentos sobre aqueles milagres mais conhecidos, de como se deram. Essa coisa do milagre, de um modo geral, as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita esperando algo nesse sentido, né, Milton? Buscando alguma solução maravilhosa para algumas coisas. Mas o maravilhoso, acho eu, é a gente mudar o entendimento, né? Porque isso é um pouco ainda difícil para nós. Mas o espírita tem que entender um pouquinho melhor isso. Tem que buscar o conhecimento, porque está aqui escrito. Foi 1868. Então já se vão agora quase também 150 anos aí, né? O ano que vem, 2018, vamos completar 150 anos dessa obra. Esse conteúdo está disponível e a gente não conhece. E interessante que Kardec ele separou alguns modelos de fatos considerados milagres pela religião, mas que tinham uma explicação à luz da ciência espírita. Por exemplo, Jesus planava sobre as águas. Isso para a religião é um milagre. Não tem explicação. Mas o Espiritismo explica que é perfeitamente possível algumas pessoas serem dotadas de alguns recursos fluídicos, ou se quiserem uma palavra que as pessoas gostam muito e está em voga, recursos psíquicos, capaz de criar essa levitação, que aí é o ato de levitar, e ele levitava com muita naturalidade. É que ele detinha conhecimentos de uma ciência que o mundo parece ainda não consegue entender. E ele dominava isso. Como ele dominava a matéria, fazia alteração, transformação da matéria, ou faz a água transformar-se em vinho ou em chumbo. Então, para a religião, isso é um milagre. Para o Espiritismo, é um fato natural, absolutamente natural, que não ofende as leis naturais. Ao contrário, é explicado exatamente pelas leis naturais. Uma outra questão importante a gente se recordar sobre as questões relacionadas ao milagre é que, eu nunca lembro, você já falou diversas vezes, Jesus, vamos dizer assim, curou 36 ou 38? 38 curas. Jesus fez segundo consta lá no Novo Testamento. E a gente acha Jesus com toda a capacidade, todo mundo fala, o espírito mais puro que teve aqui no planeta, curou 38, a gente espera que nós, qualquer outra pessoa que não tem essa capacidade, esse potencial, vai curar milhões? Como assim? Né? Ou uma imagem, o fato de eu adorar uma imagem, diversos serão curados? Como assim? A gente precisa entender realmente o que é isso. Né? É uma questão. Por trás disso? A coisa não é
tão simples assim. E a gente prefere sempre ir a lugares em que o milagre que a gente acha se realize dessa forma, porque não requer esforço nosso. Não é mais fácil? É mais fácil e é surpreendente por vezes, né? Por vezes, mas na maioria das vezes não acontece. A gente vai e acha não sei o quê, mas não acontece. E por que não acontece? Porque depende de nós. De alguns fatores que são importantes, né? Jesus destacava, além do conhecimento, destacava a confiança, a certeza, que na linguagem popular é fé. Fé para o Espiritismo é certeza, é convicção. Mas passa pelo conhecimento, né? É necessário. É indispensável o conhecimento. Eu tenho fé que vai chover dinheiro. E chove. Nunca consegui fazer isso. Olha, o Novo Testamento narra um fato para confirmar o que você está falando a respeito da mulher hemorroíça que sofria daquele sangue, um fluxo de sangue, não é? Hemorragia, e que ocorreu o fato narrado ali por Mateus e ela foi curada no momento em que Jesus passava. E ela antes, quando soube, porque ela já havia perdido todo o dinheiro, toda a fortuna que tinha, gastou com todos os médicos da região, nenhum pôde curá-la, nasceu nela aquela certeza, veja você esse assunto do conhecimento que você sempre faz questão de salientar. Nasceu naquela senhora muito grande o pensamento seguinte: se eu um dia puder tocar na túnica de Jesus, eu tenho a certeza que serei curada. Esse eu tenho a certeza passa por quê? Passa pelo conhecimento. Já existe uma intimidade, digamos, entre ela e Jesus, por esse ponto comum. Isso não é só a fé popular, isso daí é mais do que fé popular, isso daí é alguma força forte que está dentro da pessoa, mas que ela tem a certeza que se tocar na túnica, obviamente não é o toque da túnica que vai curar. Aí entra o que Allan Kardec escreve aqui, que é um outro assunto ligado com o milagre, que é o fluxo de fluidos entre ela e Jesus. É o capítulo seguinte do capítulo que nós estamos tratando, é o capítulo 14. E que ela, diz, é a bomba succionante, de sucção, mas ele é o fluxo que oferece essa possibilidade. Na hora que Jesus passa, e essa mulher, depois de ter se arrastado no meio do povo, consegue realmente com o dedo tocar o vestido de Jesus, ele sabe disso, está em intimidade com ela, obviamente, ele volta-se e faz a identificação dessa senhora. E como todos os outros fatos que ele reconhecia também, ele diz que a fé curou essa senhora. Mas o que é a fé? É a certeza, é a convicção. Só se tem convicção, meus amigos, depois de tudo passar pela razão. Só temos convicção porque passa pela razão. E como diria lá o nosso René Descartes, é a lógica do raciocínio lógico, do pensamento lógico. E isso então dá força realmente. Quando a gente sabe, saber é tudo. Sabe, muda tudo na nossa vida. Muda absolutamente tudo. Nós não ficamos mais dependentes do milagre em si. Nós ficamos com possibilidade de promover, ajudando aqueles que sabem mais, e no caso eu lembro-me dos espíritos amigos superiores, esses que verdadeiramente fazem essa promoção e nós tanto almejamos de vez em quando em nossa vida, porque quem de nós um dia não precisou pedir ajuda dos espíritos curadores? Nós precisamos, acho que quase que sempre, né, Milton? Mas uma grande questão é essa, nós já falamos, do conhecimento, entender realmente, inclusive os espíritas, de como se processa as questões relacionadas com o passe, né? Sim, e é um outro assunto que é chamativo. É chamativo, mas como é que funciona isso? Que no passe,
o que o médium faz e o que os espíritos fazem. E o que faz a pessoa que faz a solicitação. Então, são três partes aí envolvidas, né? Claro. Que pode dar resultado ou pode não acontecer nada. Depende do quê? Depende de três ações, ou então da ação de três agentes, que é a pessoa que pede, solicita, reclama, necessita, aquele que é intermediário de quem pode mais e dos espíritos que está ajudando, secundando, facilitando essa transferência de fluidos. Nós chamamos fluidos, é matéria, em estado que nós ainda não conhecemos. A ciência não tem conhecimento disso, mas vai ter lá na frente. Por ora, o que os cientistas sabem é que existem possibilidades de modificação da matéria em outros estados. E o Espiritismo chama de fluidos, e através de fluidos, Jesus fez toda essa ordem do que a religião chama de milagres, de fatos e acontecimentos que surpreenderam o mundo. Até hoje se estuda esses assuntos. Por que até hoje se estuda? Porque ainda permanece sob o véu misterioso e na galeria dos milagres para a religião, mas para o Espiritismo, um assunto tão comum, tão natural, que nós, os espíritas, já deveríamos entender. Dominar, né? E dominar. Mas talvez seja também pela falta de estudo. E nós mesmos, a cada momento que estudamos novamente o assunto, né, Milton? A gente sempre aprende um pouco mais. Essa é uma outra questão. Mas essa questão do estudo dos fluidos é de fundamental importância nas questões relacionadas com a cura, né, que a gente relaciona com o milagre. Então, como o Milton falou, existem três partes: a do médium, a dos espíritos e a do necessitados, vamos chamar assim, né, do encarnado. Veja, se eu sou aquele que busco no centro espírita ajuda, eu tenho feito o que da minha vida? Eu quero chegar lá e ser curado e os meus problemas acabaram. Não é tão simples assim, né, Milton? A questão passa por uma transformação nossa que é indispensável para que a cura, às vezes, aconteça. Pode acontecer? Pode. Existem médiuns que têm essa capacidade mais que outros? Claro que sim, né? Mas nunca vai ser por mero acaso. Não existem pessoas escolhidas, nem outras que são esquecidas. Não é isso? É isso mesmo. Olha, se nós estudássemos um pouco esse assunto à luz do conhecimento espírita, dominando já o conhecimento dos 14 princípios fundamentais da doutrina espírita, a gente entenderia. Há uma passagem no Novo Testamento que diz que um soldado se postou diante de Jesus e pediu ajuda de Jesus para o seu empregado que estava doente em casa. Vai então indo que depois eu chego lá. Não, você não precisa ir. Eu sei que bastará uma ação sua para que realmente ele fique curado. Você está lembrado disso? Claro que está. Então, o que acontece aí? Esse homem, esse soldado, ele tinha conhecimentos, ele admitia. Mais do que isso, ele tinha uma nítida convicção por saber que Jesus detinha esses conhecimentos dessa ciência desconhecida até então, e que ele nem precisaria se dignar a chegar na sua casa. Ele poderia fazer a sua locomoção fluídica, perispiritual, e chegar até lá antes deles todos. E narra-se no Novo Testamento que na metade do caminho de volta, vem alguém da sua casa, um outro soldado, avisá-lo de que realmente está melhor a pessoa que estava padecendo do mal. Então, para a religião, isso é um milagre. Mas para a ciência natural da vida, isso não é. Isso é apenas domínio de conhecimentos que nós temos a possibilidade de conhecer. E muitas pessoas detêm esse recurso e faz isso numa produção menor. Só que Jesus realmente detinha um conhecimento muito superior, muito maior. E é sobre isso que Allan Kardec vai falar nesse livro chamado A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. As predições
é o processo de clarividência, de anúncio sobre fatos que iriam acontecer e que aconteceram, e podem ser do passado, do presente ou do futuro, e que o Espiritismo pode explicar isso como fatos naturais da vida. Lembrando que Jesus disse, né, que a gente poderia fazer as coisas que ele fazia e muito mais. Então, esse tipo de atitude, sabendo trabalhar essas questões relacionadas com os fluidos, nós também podemos fazer, levar as pessoas necessitadas esses fluidos, esses bons fluidos. Não precisa de vir na casa espírita. Às vezes, olha, tem que ir na casa espírita. Não, se a gente souber trabalhar isso de forma consciente, esses fluidos benéficos podem chegar a distâncias que a gente não faz ideia. E realmente produzir um resultado muito satisfatório. As curas à distância ou assistência espiritual à distância é um recurso do qual nós já deveríamos aprender a usar com vantagem, com muita vantagem. Meu amigo Milton. Fica aqui o nosso convite para a leitura do livro A Gênese, nesse capítulo 13º. E o 14º também que trata dos fluidos, né, que são de fundamental importância para o nosso entendimento. Quero lembrar também, para quem quer estudar esse assunto, tem o livro do nosso amigo Rubens Meira, que retornou já ao mundo dos espíritos, que é Atualidade de Kardec, o Perispírito, que está no nosso site kardec.tv, à disposição para ser baixado, que também é importantíssimo para quem quer estudar essa questão, né, Milton? Nesse estudo é importantíssimo mesmo. Chegamos ao final de mais esse programa. Desejar a todos os nossos amigos que nos assistem e nos ouvem, que os bons espíritos nos ajudem sempre. E quero mais uma vez convidar a todos para assistir às palestras da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica aqui na região da Vila Prudente, em São Paulo. E quem não puder estar presencialmente pode fazê-lo pela nossa página do Facebook, que é Programa Transição. Então é só acessar a página. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo as palestras. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.